Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele precisa ser compreendido à luz do Evangelho de sábado, porque é uma continuação do mesmo acontecimento. Se vocês não se recordam, mas no Evangelho de sábado nós ouvíamos: naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo reuniu-se tanta gente que ele nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, para tirá-lo dali, porque diziam: ele está fora de si, ele enlouqueceu, né? Essa vida que ele está tendo não é normal, é muito exagero, não precisa de tudo isso. Então, mais uma vez, eles tentam, e agora eles levam até a própria Virgem Maria. Recordemos-nos que Nossa Senhora morava de favor na casa de parentes. Ela não tinha casa, ela não poderia morar sozinha. São José já havia morrido, de modo que ela tinha, segundo a cultura da época, que morar com alguém que por ela respondesse. Como seu filho tinha saído em missão e não poderia guardá-la e por ela se responsabilizar, a Virgem Maria, por causa de Jesus, teve que morar de favor na casa de parentes. Não era a realidade mais fácil. Então, os parentes levam a Virgem Maria. Quem sabe, a senhora estando conosco, ele vai nos ouvir e deixar dessa maluquice de sair por aí pregando, dizendo que é o Filho de Deus, e já está até mesmo comprometendo a sua saúde. Então, ouvimos o Evangelho de hoje. Eles naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora, muita gente reunida ao redor de Nosso Senhor, e eles mandam chamar Nosso Senhor. E Nosso Senhor diz: olha, minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Essa palavra firme, que é claro, não foi dirigida à Virgem Maria, que a Virgem Maria, durante todas as passagens da Sagrada Escritura, em que nós conseguimos ouvir a Virgem Maria, ela é total e completa disposição e disponibilidade, doçura à vontade de Deus. Fazei em mim segundo a vossa palavra. Isto é, a Virgem Maria sempre foi sim à vontade de Deus. Aquela palavra era voltada aos seus parentes, que queriam tirar Jesus da sua missão. Aquela palavra, meus irmãos, é para nós, para que nós aprendamos que a verdadeira familiaridade com Deus não está simplesmente em sermos batizados. Eu estou batizado, sou cristão, sou católico, estou no céu. A nossa familiaridade com Deus nos vem com a vida que nós procuramos ter como batizados, como filhos de Deus. Aí sim, nós estaremos unidos a nosso Senhor. E Jesus nos dá o exemplo com a sua própria vida. Se nós pegarmos a carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, nós iremos ver Nosso Senhor que diz no versículo 4, versículo 5, o escritor da carta aos Hebreus fala a respeito de Nosso Senhor. Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus nos dá o seu exemplo: venho para fazer a tua vontade. Citando aqui o Salmo 39, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Em João, capítulo 6, o próprio Jesus diz: desci do céu, João capítulo 6, versículo 38,
Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é total e completa disponibilidade ao Pai. Ele quer fazer em tudo a vontade do Pai. Em João também, no capítulo 4, versículos 32 a 34, diz que Jesus, depois de um dia de missão, as pessoas diziam, os apóstolos diziam: come, Senhor, come. E ele, feliz da vida por fazer a vontade de Deus, dizia: eu tenho um alimento que vocês não sabem. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Aquela alegria, meus santos, de estar na graça, de estar na obediência amorosa, aquela alegria que eu tenho certeza que muitos, se não todos aqui, já a experimentaram quando estão em estado de graça. Eu não estou falando que vocês não estejam em estado de graça, mas eu estou falando que às vezes você não experimentou a alegria de estar em estado de graça, de perceber como é bom estar na obediência a Deus, de fazer a vontade de Deus. Lembra daquela frase que eu já citei tantas vezes e repito aqui porque ela é tão bonita, de Santa Teresa de Calcutá, que ela diz que quando vê uma pessoa triste, ela se pergunta: o que é que ela está negando a Deus? Quando eu vejo uma pessoa triste, eu me pergunto: o que é que ela está negando a Deus? Por quê? Porque a tristeza é fruto da pouca disponibilidade em fazer o sacrifício da vontade de Deus. A tristeza é a consequência do pecado escondido no coração. Quando eu vejo uma pessoa triste, eu penso: o que é que ela está negando a Deus? Mas quando eu vejo uma pessoa feliz, eu vejo uma pessoa sacrificada. Repare, quando eu vejo uma pessoa feliz, ela está sacrificando a Deus a própria vida. E nisso consiste a felicidade, em entregar a Deus a própria vontade. Então é isso que nosso Senhor, depois de um dia de missão, um dia cansativo, um dia de perseguição, um dia de calúnias por parte dos seus inimigos, nosso Senhor está feliz da vida. Por quê? Porque Ele está fazendo a vontade de Deus. E vem os apóstolos: come, Senhor, come. Eu tenho um outro alimento, um alimento que vocês não conhecem ainda: fazer a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 32 a 34. Jesus nos dá esse exemplo. No capítulo 5, no versículo 30, ele diz novamente: eu não busco fazer a minha vontade. Eu não busco a minha vontade, mas eu busco a vontade daquele que me enviou. E no capítulo 10, aqui apenas um resumo de algumas passagens, no capítulo 10, versículo 17 e seguintes, Jesus diz: o Pai me ama porque eu dou a minha vida. O Pai me ama, quer dizer, o quanto isso alegra o coração do meu Pai, porque eu sacrifico a minha vida. Por isso eu digo: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. A obediência de Jesus é uma obediência não de escravo, porque esta é a vontade de Deus e eu vou fazer. Não, é uma obediência amorosa, provém do amor. Ninguém tira a minha vida, ninguém me obriga a isso. Eu faço por livre e espontânea vontade. Essa relação de obediência e amor, de liberdade e amor. E é este o caminho para o qual nós somos chamados. E é este o caminho que nós somos chamados a trilhar. Pedir a Deus que Ele nos faça, que Ele nos ensine a amar a sua vontade, a querer fazer a sua vontade. Meus irmãos, quando nós comungamos, nós não comungamos uma coisa, nós recebemos uma pessoa, recebemos Jesus, e recebemos Jesus para reproduzir em nós as atitudes de Jesus, para, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5,
tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nós comungamos para ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nós comungamos para ser família de Jesus. Quem é meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, senão aquele que faz a vontade do meu Pai? A nossa familiaridade com Deus, ela consiste na nossa união de coração com o nosso Senhor, na conversão da nossa vontade para a vontade de Deus. Aí você diz: mas padre, mas no meu coração às vezes existe revolta, no meu coração às vezes existe resistência em querer fazer a vontade, quer dizer, em não querer fazer a vontade de Deus. No meu coração existe medo, eu tenho medo da vontade de Deus. E o que é que lhe falta? Amor. Jesus, no Evangelho de São João São João, na sua primeira carta, na primeira carta de São João, ele diz: o amor afugenta todo medo. Quando o amor de Deus entra no nosso coração, o medo de amar a Deus e de a Ele se entregar e de abraçar a sua vontade desaparece. Nós começamos a amar a vontade de Deus e a querer que a vontade de Deus seja a nossa e a nossa seja dele, haja uma unidade. São João da Cruz, ele diz: é necessário chegar à plena conformidade da própria vontade com a de Deus, de modo que no próprio pensar e agir nada haja de contrário à vontade do Altíssimo. Que haja essa unidade entre a minha vontade e a de Deus, de modo que o meu pensar e o meu agir estejam em total e completa conformidade ao pensar e agir de Deus. Santa Teresinha depois vai dizer que ela queria estar tão unida a Deus, de modo que não apenas, preste atenção, não apenas a vontade de Deus fosse a dela, mas que a dela fosse a de Deus. Que houvesse, porque é claro que a vontade de Deus seja a nossa, porque infelizmente nem sempre a nossa é a de Deus, mas ela queria estar tão unida a Deus, amar tanto a Deus, ser tão santa, de modo que não houvesse mais diferença entre o querer de Deus e o dela e de Deus. O que Deus queria para ela e o que ela queria para ela, por amor a Deus. Este crescimento na santidade, no amor, na liberdade, que nos faz família de Deus. Meus irmãos, quando a gente olha algo assim, tão grande, tão profundo, dá até vertigem, né? A gente olha e diz: meu Deus, como ser santo assim? Como alcançar um desapego tão grande de si mesmo, de modo que eu diga: eu não busco a minha vontade, eu não busco a minha realização, eu não quero saber da minha vida, eu quero saber da vontade de Deus. A minha vida não é preciosa aos meus olhos, já refletimos isso aqui outras vezes. A minha vida não é preciosa aos meus olhos, precioso é o Senhor. O Senhor me é mais importante que a minha própria vida. Santo Agostinho, que no seu livro A Cidade de Deus, que ele fala que existem aqueles que amam a si, ao desprezo de Deus, e existem aqueles que amam a Deus, até mesmo ao desprezo de si. Jesus é o exemplo maior, amou a Deus, ao desprezo de si. Não busco a minha vontade, não vim fazer a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Desci do céu com essa missão. A Virgem Maria, que é um exemplo tão bonito de procurar em tudo fazer a vontade de Deus, ao ponto de Santo Agostinho dizer que ela é mais feliz por ser discípula que por ser mãe. É exatamente neste contexto,
Por quê? Porque discípula, porque amante, obediente, livremente obediente à vontade de Deus, que ela é verdadeiramente mãe. Porque quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do Pai? Ela fez plena e perfeitamente a vontade do Pai. Por isso que ela é verdadeiramente, não apenas ontologicamente, mas de coração, a mãe de Deus. Porque ela amou a Deus e amou a sua santa vontade até diante do seu Filho crucificado. Nós não vemos revolta contra a vontade de Deus. Peçamos hoje, meus santos, renovemos hoje, peçamos mais uma vez: meu Deus, eu quero, eu preciso, eu te imploro, meu Deus, ensina-me desde dentro a amar a tua vontade. Ensina-me, Senhor, que eu vim para a terra para fazer a tua vontade. Ensina-me, Senhor, que eu nasci para fazer a tua vontade, e que exatamente em fazer a tua vontade eu serei feliz, e que exatamente fazendo a tua vontade eu serei livre, e que exatamente fazendo a tua vontade eu darei o verdadeiro significado e destino à minha vida. Que a Virgem Maria interceda por nós neste dia, que os nossos anjos da guarda intercedam por nós neste dia, que nós, ao recebermos Jesus na Eucaristia, peçamos a Ele neste dia esta graça sem a qual não há santidade, não há familiaridade com nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.